Um salve das galáxias, pessoal. Vamos para cima, vamos finalizar aqui o assunto capacidade processual. Quando eu falo em capacidade processual, você precisa tomar cuidado com um tema que está lá entre o artigo 70 e 76, que fala sobre o inventariante dativo. O que é o inventariante dativo, Ritson? Olha, eu já te falei que o espólio, o que é o espólio? Conjunto de bens da pessoa que faleceu. O espólio é representado pelo inventariante. O ideal seria que um dos herdeiros funcionasse como inventariante, como representante desse espólio. Só que tem casos que ninguém quer saber, velho. Os filhos estão se pegando na taca. Os herdeiros estão se pegando na porrada. O que vai rolar? Ninguém quer ser inventariante. Só que eu preciso de um inventariante. Então vai ser nomeado um inventariante, vai ser dado, o juiz vai escolher um inventariante. É aí que surge a figura do inventariante dativo. Esse inventariante dativo ele vai representar o espólio, beleza. Mas às vezes, o teu pai, a tua mãe, aquela pessoa que deixou uma herança para ti, ele também deixou uma dívida. E óbvio que o credor vai querer receber o dinheiro dele e ele vai entrar com ação contra quem? Contra o espólio. Para quê? Para receber a sua grana. Aí o que vai acontecer? Se eu tirar dinheiro desse espólio, não vai afetar teu bolso? Vai. Então tu tem direito de tomar ciência desse processo? Tem. É por isso que o código diz que quando o inventariante for dativo, os sucessores serão intimados desse processo, sempre que o espólio for parte, porque eles têm interesse. Fechou até aí? Agora vejam só. Você sabe o que é capacidade de ter direitos, você sabe o que é capacidade processual, capacidade postulatória. Se você não tiver ok com aquelas três capacidades, você vai estar com o quê? Com uma incapacidade processual. E nós sabemos também sobre a representação. Quem é que representa a união? A AGU. O espólio é representado pelo inventariante, sabemos. O que o juiz vai fazer quando ele verificar que falta capacidade processual para a parte? Eu tenho uma criança sem um patucu e nem curador especial. O que o juiz vai fazer quando ele verificar uma irregularidade de representação? Ah, Ritson, isso é um defeito grave de validade e ele vai pegar e vai extinguir o processo por conta desse problema, desse pressuposto. Certeza? Não. O artigo 9º do CPC traz um princípio que é o princípio da não surpresa. E o juiz não vai proferir sentença, o juiz não vai proferir decisão contra uma parte sem que antes ela seja intimada, sem que antes ela exerça o seu direito de defesa. Então, se você tiver com incapacidade processual ou irregularidade de representação, o juiz não vai chegar extinguindo o processo. E além disso, mais à frente nós vamos conversar que o juiz ele tem que tentar o máximo possível chegar na sentença para resolver o problema. Se ele não conseguiu fechar o acordo, eu não tenho que ficar arrumando problema para acabar com o processo. Então ele vai tentar sanar os vícios, resolver o problema dos pressupostos. No caso aqui, tendo incapacidade processual e irregularidade de representação, a primeira coisa que o juiz vai fazer é paralisar o processo, ele vai suspender. Porque o processo não pode continuar, que ele está com um defeito muito grave. Ele vai suspender para quê? Para que o defeito seja sanado. Após suspender, ele vai marcar um prazo para esse defeito ser sanado. Ritson, qual é esse prazo? O código não diz aqui. O código diz apenas que é um prazo razoável. Mais à frente, lá na frente tem um artigo, e quando a gente for ver esse artigo, nós vamos verificar que esse prazo aqui não pode ser superior a 15 dias. Não pode ser superior a 15 dias. Então, tendo incapacidade processual ou irregularidade de representação, o que é que o juiz faz? Paralisa, suspende o processo. Após suspender, ele marca um prazo razoável para sanar. Ritson, e se o processo não for sanado? Vem cá comigo. Se você sanar o defeito, viveram felizes para sempre. O lobo mau não vai comer a vovozinha. Agora, se você não sanar, aí que está o problema. Só que para saber a consequência, eu tenho que saber em qual instância está esse processo. Eu tenho que saber se o processo está na instância originária da palavra origem, se ele está na primeira instância, lá onde ele começa. Ou se esse processo está na fase recursal, lá no TJ, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior. Se o processo estiver na instância originária, na primeira instância, o juiz vai olhar para o autor e vai ver bem assim, autor, você tem capacidade processual? Não tenho, seu juiz. Eu estou com incapacidade. Autor, a tua representação está ok? Não, juiz, ela está irregular. Se o juiz verificar que o autor
está com incapacidade processual e irregularidade de representação, ele suspende o processo e marca prazo razoável. Se nesse prazo razoável o autor não regularizar, a consequência é que o processo vai ser extinto. E se for o réu, Ridson? O réu que tiver com incapacidade processual e irregularidade de representação, caso o juiz suspenda processo, marque prazo e ele não regularize, o que vai acontecer? Esse réu vai ser revel. E se eu tiver alguém no processo que não é o autor nem o réu, é um terceiro, e esse terceiro também está com esse defeito e não regulariza, o que vai acontecer com o terceiro? Qualquer uma das duas coisas. Porque se esse terceiro estiver junto com o autor, o terceiro vai ser extinto. Se o terceiro estiver junto com o réu, o terceiro vai ser revel. Que louco, Ridson. Pois é. Isso aqui cai em prova, velho. Isso aqui cai em prova, isso aqui é muito importante. Tu tem que saber quais as consequências. Ele vai te dizer bem assim, ó, o autor vai ser revel. O réu vai ser extinto. Não. Você vai gravar bem assim. A ex... Ridson, quando eu falo em ex, me dói o coração. Porque minha ex foi embora. Sabe onde é que ela foi embora? Para Roraima, RR. E eu vou te dizer uma coisa. Velho, a fila andou. Tu não valorizou? Perdeu. A fila andou. A ex está em Roraima e ela já tem 2 gatos. 2 gatinhos. Tem 2 gatinhos. Ridson, não fala isso, não fala... Pois é, tu não valorizou. A ex, autor, o processo será extinto. Roraima, réu será revel. Ela tem 2. Terceiro, as duas coisas. O processo pode ser extinto ou então revel. Fechou até aí, pessoal? Tranquilo. Isso daqui é quando o processo está na instância originária. Quando ele está na fase recursal, eu tenho alguém que ele olhou para a sentença e ele não gostou da sentença. Ah, Ridson, a sentença ela indeferiu o meu pedido. Se você não concordou com a sentença, você pode recorrer. Você entra com recurso. A pessoa que entra com recurso, eu dou o nome para ele de recorrente. Esse recorrente, para ter o recurso analisado, ele precisa preencher alguns requisitos, alguns pressupostos. Prazo, regularidade, cabimento, um monte de coisa. Só que, além desses requisitos, dentro desses requisitos, na verdade, esse recorrente tem que ter capacidade processual. Tem que estar com a representação ok. Ridson, e se não tiver ok? Pois é. Se o recorrente não tiver com a capacidade ok, se o recorrente não tiver com a representação ok, o que vai acontecer? Esse recurso não vai para frente. Esse recurso ele não vai ser conhecido. Só que toda vez que você entra com recurso, a outra parte pode sofrer um prejuízo, porque se o teu recurso você vencer, a outra parte vai se dar mal. Então, quando você entra com recurso, apresentando tuas razões de recurso, a outra parte, ela pode apresentar as contrarrazões. Quem é a outra parte? É o recorrido. O recorrido pode apresentar as contrarrazões. Se o defeito for com o recorrido, o que vai acontecer? As contrarrazões dele vão ser desentranhadas, retiradas do processo. Então, recorrente, o processo não é conhecido. Recorrido, as contrarrazões elas são desentranhadas. Então, olha só, falei contigo do inventariante dativo. No inventariante dativo, quando ocorrer essa situação, todos os sucessores serão o quê? Intimados, quando o espólio for parte. Quero conversar contigo. Quando eu tiver uma incapacidade processual ou irregularidade de representação, o juiz vai extinguir o processo de plano? Não. O princípio está na surpresa, né? Primeira coisa que ele tem que fazer é paralisar o processo. Ele tem que suspender. Após suspender, o que ele faz? Ele marca um prazo razoável. Se ele marcar esse prazo razoável e você sanar, viveram felizes para sempre. Agora, se você não sanar, vai depender a consequência se o processo está na instância originária ou se ele está na fase recursal. Se estiver na instância originária, lembra, a ex, ela está onde mesmo? Roraima. E ela tem quanto já? Ela tem 2. A ex, instância originária, autor, o processo será extinto. Roraima, o réu será revel. E o terceiro, podem ser as duas coisas. Se estiver na fase recursal perante o TJ, TRF, o Tribunal Superior, vai depender se o defeito está com o recorrente, que é quem apresenta o recurso, ou com o recorrido. Se for o recorrente, o que vai acontecer com o recurso dele? Não será conhecido. Agora, o recorrido, ele apresenta um documento. Tu lembra qual é o nome do documento?
contrarrazões. Se o defeito for com recorrido, essas contrarrazões serão retiradas do processo. Pessoal, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Valeu, galera. Fui!